Olá, meninos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 5, onde trata-se dos portugueses na América e a conquista e colonização. Nós iremos para o tema 3 e 4, onde o tema 3 vai nos falar sobre a escravidão e a resistência indígena, quando os portugueses eles vieram, para tomar conta do território brasileiro, para fazer essa conquista, esse início dessa colonização. Bem, a escravidão e resistência dos indígenas, ela vai acontecer, gente, a partir do início do século XVI. Os índios estavam presentes em praticamente toda a costa brasileira para que pudessem fundar vilas e construir engenhos de açúcar nas áreas litorâneas. Os portugueses procuraram estabelecer aliança com o povo nativo que ali vivia. Gente, o que aconteceu? Essas alianças de guerras e escravidão, ela vai acontecer a partir dessas relações no início, pacíficas, e essas formação de aliança e troca de conhecimento. Os portugueses, gente, eles vão utilizar, eles vão aprender a se orientar nas matas por ensinamento dos indígenas, eles vão incorporar alimentos locais às suas dietas e construir vilas e nas costas, construir vilas e também construir engenhos de açúcar, que eram, a gente viu na aula passada que foi uma das economia, que foi a plantação de cana de açúcar. Então essa foi uma da grande tacada de mestre, dos portugueses nessas questões. Depois disso, os colonizadores passaram a comprar de indígenas aliados prisioneiros capturados em guerra para escravizá-los. Com justificativa, alegavam que a compra e a escravização dos prisioneiros os salvavam da morte do ritual de antropofagia, aquele ritual que eles se alimentavam do guerreiro vencido, porque eles acreditavam que eles adquiriam a força daquele guerreiro, a coragem, e essa prática ficou conhecida como resgate. Gente, nessa questão, houve um incentivo às guerras, entre os povos e a questão de compra e escravizar os prisioneiros. Os portugueses, gente, eles começaram a justificar alegando que os prisioneiros estavam sendo salvos, do ritual. Então, eles disseram que era um resgate, eles não precisavam matar, se vingar ali. Mas isso, eles utilizavam como aliados, porque eles iam ter mais prisioneiros prisioneiros de guerras, para que eles pudessem ter como funcionários, para trabalhar nas terras. Só tacada de mestre, só tacada de mestre para poder conseguir proveito, mão de obra. E com isso, gente, vai acontecer a alteração das relações indígenas com a guerra e também a utilização de princípios de guerra justa para legitimar a escravidão. Como foi isso? Bem, as alterações das relações indígenas com a guerra foi que ao invés de guerrear para vingar parente ou pela antropofagia, aquele ritual que eles utilizavam, o tupi passaram a agir interessados nas vantagens oferecidas pelos colonizadores. Então, eles não estavam ali mais preocupados em vingar um parente que morreu ou chegar a entrar em conflito com outra tribo, querendo vencer, ou então até mesmo praticar um ritual religioso que eles tinham. Não, eles já pensavam as vantagens, que os portugueses, que os colonizadores tinham a oferecer aos indígenas. Então, assim, os portugueses estavam tentando, de uma maneira, eu posso utilizar uma palavra, enganar os indígenas, e eles estavam realmente caindo nesse truque, certo? E outra questão foi a utilização de princípios de guerra justa. Deixa eu explicar essa questão de guerra justa para legitimar a escravidão.
Esse princípio de guerra justa, gente, é quando aconteceu que em 1570, principalmente em questão de decorrência da prisão dos padres dos jesuítas que vieram para catequizar os índios, a coroa portuguesa proibiu a escravidão de indígenas, certo? Mas só que aí eu precisava de mão de obra. Porém, para satisfazer a necessidade da mão de obra na colônia, estabeleceu-se que ela seria permitida em caso de guerra justa. O que seria essa guerra justa? Essa guerra justa, gente, era aqueles que se negavam a selar aliança com os portugueses. No caso, a aliança é o quê? Trabalhar para os portugueses. Ou que se aliavam com o inimigo. Quem é o inimigo? Quem estava em busca também, fora os espanhóis, que eram os franceses, entrar nas terras brasileiras. Então, quem se aliasse ao inimigo, no caso aqui, nesse momento dos portugueses, eram os franceses, e os que se recusavam à presença de um padre em sua aldeia. E também os que fugiam para os sertões e os que ofereciam algum tipo de resistência à colonização. Então, gente, tudo isso foi a questão de guerras justas. E essa prática, essa questão da utilização desse princípio, né, de guerra justa para legitimar a escravidão, apesar da proibição da escravidão, os indígenas, né, como eu falei, em 1570, os portugueses justificavam a escravizar os indígenas bravos, ou seja, os que resistiam à colonização, ou que se aliavam aos seus inimigos, como eu falei, aqueles que não queriam alianças com os portugueses, aqueles que acabavam indo para o povo inimigo para trabalhar, aqueles que estavam zangados, aqueles que não queriam uma presença de um padre, de um jesuíta na sua aldeia. Então, aqueles que tentavam fugir, tudo isso foi uma questão que eles utilizavam como uma desculpa para continuar utilizando a mão de obra indígena, que até então era bem barata para eles, né, e significativa. Nos aldeamentos jesuítas. O que acontecia nos aldeamentos jesuítas? Gente, a comitiva de Tomé de Souza, né, lá das questões das capitanias, né, o primeiro governador-geral do Brasil chegou em Salvador em 1549. Com ela vieram também os primeiros padres jesuítas encarregados de educar, catequizar os indígenas e os filhos dos colonos. Visando facilitar a evangelização dos nativos, os padres criaram em várias partes da colônia aldeamentos, também chamados de missões. Como eu falei aqui, os jesuítas chegaram ao Brasil por volta de 1549, com o primeiro governador-geral, como eu falei, Tomé de Souza. Os padres, né, organizaram um tipo de aldeamento que eles chamavam de missões, né, e em várias partes da colônia. Com isso, o que eles queriam? Catequizava os índios para que adotassem um modo de vida cristão e abandonasse as crenças e as práticas autônomas. O que é isso? Mudar os índios. Né? Eles queriam que os índios deixassem a religião deles, deixassem as práticas que eles utilizavam e adotassem os que os portugueses estavam ali inserindo. Outra questão é a questão administrativa, né? O que eles administravam, né? A mão de obra indígena, fornecimento de trabalhadores e fazendeiros na região por um período determinado. Outra questão era o recrutamento de indígenas que iam aos aldeamentos acreditando estarem protegidos de povos inimigos e do trabalho escravo. Gente, o recrutamento de indígenas para os aldeamentos foram chamados de descimento, certo? Esse descimento eram feitos pelos missionários jesuítas em nome da coroa. Eles buscavam convencer os nativos a se transferirem espontaneamente pelas missões, né, que é as questões dos jesuítas e dos padres que vieram para catequizar os índios. Caso os indígenas se recusassem com o tempo, podia ser acusado de rebeldia,
o que permitiria que fosse escravizado por base no princípio da guerra justa. O que foi isso? Foi essas missões, gente, que eles criaram, foi só uma questão de desculpa para que eles pudessem, de alguma forma ainda, utilizar a mão de obra escrava, tá? E digo uma coisa, isso aconteceu de qualquer maneira, os indígenas não se revoltaram com os portugueses, sim, houve uma forma de resistência contra a escravidão. Como? A questão do contato dos portugueses, quando eles vieram, eles foram de duas formas. A primeira, o estabelecimento de aliança, que foi uma forma que eles encontraram. Os povos aliados possuíam maior liberdade e espaço para negociar por ajudarem a defender o território conquistado pelos portugueses em tempos de guerra. Foi uma aliança, primeiro momento, certo? Foram duas formas. Nesse primeiro momento, eles estavam ali bem amigáveis, em forma de ajudar, em forma de conquistar o espaço que até então eram dos índios. Os portugueses disseram que era deles e queriam conquistar esse território. Então, foi essa forma que eles utilizaram os índios. Já a segunda forma já foi um pouco diferente, foi a forma de resistência a essa escravidão. Alguns índios se revoltaram, não, assim não dá não. Eles começaram a fugar, a questão de fuga, né, fugar, como eles chamam, para o interior da colônia, para os sertões, né, que eles não conheciam, e aí adotaram essas medidas. Gente, acontecia que muitos indígenas foi se aliando aos escravos, como é que eu posso dizer? Aos africanos que vieram também. E quando eles se aliaram, né, esses africanos com os brancos pobres e passaram a habitar os quilombos ou esses lugares que eles chamavam de resistência. Então eles acabavam fugindo. Outra questão foi a aliança entre diferentes povos para enfrentar os povos coloniais. Os indígenas começaram a se unir, como eu falei, com os africanos, com os brancos pobres e começaram a procurar uma forma. Então, essa união, né, entre esses pobres, o principal lugar que eles criaram, que sempre é falado, são os quilombos, que era um lugar criado pelos africanos, que era quando eles conseguiam fugir, né? E como eles conheciam a mata, os indígenas também, eles fundaram um lugar que era um ponto de encontro e também, podemos dizer, de escape, né, dessa liberdade. E a outra questão foi o questão do recurso a um tribunal português em caso de captura ilegal. Gente, essa questão dessa captura ilegal, gente, os indígenas escravizados podiam recorrer a um tribunal português, alegando que sua captura havia sido ilegal e reivindicar a liberdade. É quando eles acabavam sendo capturados e traziam de volta para o seu lugar de origem, né? No caso, o seu senhor, eles poderiam alegar isso na questão do tribunal, certo? Outra questão que eu queria ressaltar para a gente dar continuidade é que nesse período o Nordeste começou a ser um Nordeste açucareiro. Como era isso, professora? Esse Nordeste açucareiro? Bem, gente, durante os 2 primeiros séculos de colonização, o açúcar se tornou o produto mais lucrativo e o principal negócio para a coroa e para os comerciantes portugueses. Os melhores resultados foram alcançados na faixa litorânea do Nordeste, especialmente em Pernambuco e Bahia. As duas capitais foram favorecidas porque pela maior proximidade que elas tinham da metrópolis e pela disponibilidade de terras aráveis e pela existência de rios que eram bastante navegáveis e também facilitava o transporte do açúcar. A outra questão, gente, foi
foi a questão. No entanto, como é que eu posso ressaltar para vocês? No entanto, poucos fazendeiros contavam com os recursos próprios para montar uma plantação de cana-de-açúcar, com o custo de instalação dos equipamentos, utilização para a fábrica do açúcar. Por isso, a atividade açucareira teve, desde o início, associada precisou de alguns financiadores. Quem foi esses financiadores? Foram os europeus, os flamengos e os holandeses. Eles emprestavam dinheiro para a aquisição e a manutenção de maquinários, compras de escravos, aumento das áreas de cultivo e, além disso, eles se encarregavam do refino do açúcar que os portugueses levavam para a Europa. Então, eles estavam ali, gente, foi muito interessante essa questão da produção de açucareira. Foi criado nessas terras, né, de Pernambuco e Bahia, foram criados os engenhos de açúcar, como eles chamam, engenho colonial. E essa produção açucareira nesse engenho colonial era composto por quê? Por lavouras canavieiras, instalações de cana-de-açúcar, moradia dos proprietários e trabalhadores e também por uma capela, onde realizava missas, casamentos, festividades, né, que era previsto pela questão religiosa, né, dos padres jesuítas que vieram para o território. Como era composta a sociedade açucareira? Gente, a sociedade, né, a sociedade do engenho, o engenho colonial, além de ser o coração da produção açucareira, era espaço de convívio social e trocas culturais, de escravidão e resistência, reunindo senhores, escravos, lavadores de cana, sacerdotes e diferentes tipos de trabalhos livres. O engenho deu forma, em grande parte, à sociedade colonial. Vamos conhecer os principais grupos sociais do engenho e suas principais tarefas. Gente, como eu falei para vocês, essa sociedade do engenho, ele era composta por grupos, né? E esses grupos, os principais são os senhores de engenho, que eram os grandes proprietários de terra. Grave isso, gente, essa sociedade de engenho é uma parte muito importante. Os senhores de engenho, que eram os grandes proprietários de terra e de escravos que administravam as atividades do engenho e moravam na casa grande, quem era? Né? A principal casa. Podia também residir nas cidades onde tinham negócios e atividades sociais. Lavadores de cana, aquelas pessoas produtores de açúcar que não possuíam engenho, que eles chamavam de arredatários, usavam as terras e os engenhos alheios, né, que não eram seus, enquanto os proprietários cultivavam a cana em suas próprias terras e o moinho de engenho de outro. Nem moinho eles tinham, né? Muitas vezes eles tinham que alugar, comprar, fazer alguma coisa desse tipo. Os trabalhadores livres realizavam tarefas especializadas, como o feitor, que escolhia as terras, o tipo de cana e o momento ideal para o cultivo, né? O cultivo e também a colheita. Tinha também o mestre do açúcar, que garantia a qualidade do produto final. Gente, esse aí era que o mestre de açúcar era aquele responsável por olhar como é que o açúcar estava, se ele estava mais claro, se ele estava mais escuro, se ele era mais grossinho, se ele era mais fino. Então, ele que dava a qualidade do açúcar. E a gente tem os africanos escravizados, que eram os que trabalhavam nas plantações, nos engenhos, em tarefas domésticas ou em atividades manuais. Suas condições de moradia e alimentação, gente, era totalmente precária. Os lugares onde eles ficavam era chamado de senzala.
eles sofriam castigos físicos por muitas vezes não querer trabalhar ou por estarem cansados, doentes, e acabavam ficando muitas vezes doentes devido à falta da má alimentação e a questão do cuidado que eles tinham, né? Aqui, gente, tanta coisa esses escravos sofreram, né? Eles foram realmente maltratados, né? Nas senzalas. Eram totalmente chicoteados, eram amarrados. Muitas vezes eram colocados castigos de ficar totalmente amarrado em formigueiros. Gente, conta tantas histórias, né, sobre essa questão da escravidão, né, do negro. Então, isso eu queria colocar para vocês. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vocês também podem acompanhar pelo livro de vocês, que eu vou deixar a página. Muito obrigada!